Olá, já faz mais de um mês que eu tô aqui no Brasil, de Londres, e eu lembrei que eu não contei pra vocês exatamente como que foi minha trajetória por lá. Enquanto eu tava lá, eu fazia vídeos mostrando a cidade, falava uma coisa ou outra sobre como morar lá, tirar documentos e etc, né? Mas eu queria fazer agora um resumão pra vocês, que eu acho que isso ficou faltando realmente. Então eu vou começar contando pra vocês como foi que eu cheguei lá e tudo que eu fiz. Eu tinha contato com uma moça que fez o processo da cidadania italiana comigo na Itália. Ela estava morando em Londres desde que ela fez o processo. E ela estava casada e tudo lá, mas ela estava alugando um quarto no apartamento dela, né? Por já conhecer ela e tudo, e o local também era bom, era um bairro legal ali de Londres. Foi aquele bairro que eu até mostrei para vocês nos vídeos, né? Eu decidi de morar com ela então. O preço do quarto também estava dentro da média ali. E eu acabei decidindo ir morar lá com ela. Só que o que aconteceu é que ela estava alugando o quarto pelo Airbnb, então eu não podia mudar para lá direto. Então, antes de viajar, eu aluguei pelo Airbnb também um outro quarto numa casa compartilhada também, que ficava na região leste de Londres. Era um lugar bem estranho, pessoal. Quando eu cheguei foi meio ruim, assim, eu tive uma impressão meio ruim. Cheguei num momento que estava chovendo muito, já estava meio de noite, as pessoas na rua me olhando estranho, sabe? Não foi uma experiência muito boa, não. Mas eu fiquei só 3 dias nessa casa, então. Aí quando eu tava para mudar para esse apartamento dessa colega, ela me informou que não tinha conseguido cancelar uma pessoa que tinha feito reserva pelo Airbnb. Então eu já fiquei desesperado, mas graças a Deus eu achei um outro quarto para alugar pelo Airbnb, nesse mesmo bairro, pertinho do apartamento dela. E então eu aluguei por 2 semanas, que era o período até eu entrar no apartamento dela, né? E nessa ocasião eu morei com era um casal de chineses, eles alugavam vários quartos da casa deles, era uma casa bem simples assim, e tinha pessoas que moravam lá mesmo, nos quartos. Mas assim, eu não vi ninguém praticamente, só o casal mesmo. Foram 15 dias assim que foram meio estranhos também. Aliás, na primeira semana que eu fiquei nessa casa eu não fiz muita coisa, eu estava ainda pesquisando, tentando entender como funcionam as coisas lá no país, correndo atrás de documentos, principalmente eu fiquei nisso, tentando agendar o National Insurance Number. Eu já fiz um vídeo falando para vocês como é que funciona isso. Então nesse primeiro período eu estava mais preocupado com os documentos. Quando chegou mais ou menos na metade da segunda semana, quando eu estava próximo já de eu ir para esse apartamento dessa colega, aí eu me dei conta que eu estava perdendo muito tempo, porque o que eu devia ter começado a fazer era procurar emprego, né? Eu tinha mandado assim um currículo ou outro, bem pouco, mas então quando eu me dei conta que eu estava perdendo tempo, eu passei um fim de semana inteiro, sábado e domingo, só aplicando para vaga de trabalho. E nesse momento eu ainda não tinha entendido muito bem como é que funciona o mercado de trabalho na Inglaterra. Até vou fazer um vídeo depois falando para vocês como funciona isso. Então nesse primeiro momento lá, aplicando para várias vagas, e eu tinha em mente o seguinte, né? Acabando de chegar no país, meu inglês ainda não era bom, eu sabia que eu ia ter que trabalhar no emprego básico. Normalmente o que são esses empregos básicos aí? Normalmente são empregos em restaurante, em hotel, em construção ou no chamado warehouse. Eu, como sou péssimo na cozinha, eu cozinho, claro, faço minha comida básica do dia a dia, mas eu pensava assim, trabalhar, mesmo lavando pratos, essas coisas, eu sou meio lerdo, para falar a verdade, tá? Então eu tinha medo que não ia durar nada. Então eu pensei assim, bom, eu não vou ficar escolhendo muito emprego, mas no primeiro momento eu vou deixar restaurante de lado. Então eu parti para os warehouses. Warehouses são fábricas, são depósitos, esse tipo de coisa, esse emprego mais assim, de lidar com caixa, sabe? Então eu comecei a procurar empregos de warehouse. Passei esses 2 dias aplicando para vagas, né, mandando meu currículo que estava bem ruim. É um currículo assim que eu tinha pegado um modelo que eu tinha em português, eu traduzi e tal, mas não tinha ficado muito bom, é claro. Sei lá, até que dei sorte. Por quê? Porque alguns dias depois eu recebi uma ligação de uma agência. Bom, eu digo que eu dei sorte porque alguns dias depois eu recebi uma ligação de uma agência. E essas agências que contratam pessoas, normalmente é com um contrato de 0 horas, ou seja, você faz um contrato de trabalho, mas eles não têm obrigação de te colocar em nenhum trabalho, porque elas fornecem funcionários terceirizados. Então eles me mandaram, eu fui lá, fiz a entrevista, preenchi o formulário, tudo. Foi tranquilo assim. Então eles me mandaram para uma empresa que enchia aqueles contêineres de navio, sabe, para exportação. Aqueles contêineres gigantescos, são maiores até que caminhões. Então o serviço era pegar as caixas e colocar dentro desse contêiner. É um serviço muito pesado. Para vocês terem uma ideia, em um dia a gente enchia um contêiner apenas. E era com outras pessoas. Só que esse contrato de 0 hora era muito ruim. Eu só trabalhei na verdade 2 dias. No terceiro dia eu também fui para a agência, mas eles não me mandaram para lugar nenhum. Então eu fiquei bem decepcionado que eu gastei com transporte, gastei com alimentação na rua, não trabalhei nada. Tive que comprar também as roupas, assim, equipamento de proteção,
aquela bota, várias coisas. E nisso, voltando para casa, nesse terceiro dia na agência, eu recebi uma ligação de um dos empregos que eu tinha tentado também. Porque assim, além de tentar os empregos de warehouse, eu também tentei empregos de técnico de informática, porque é isso que eu trabalhava no Brasil. Mas é claro, eu tentei alguns apenas e não tinha muita esperança. Mas eu recebi uma ligação dessa pessoa querendo fazer uma entrevista e que era para trabalhar numa escola de informática. Eu fui até a escola de informática, era uma escola bem estranha, pessoal, bem estranha mesmo, sabe? O prédio era bem velho, assim, sei lá, não parecia muito bem uma escola, sabe? Muito bagunçado, o pessoal completamente desorganizado, me deixaram esperando cerca de 3 horas para fazer uma entrevista que já estava marcada, eles atrasaram horas, eu fiquei sentado lá no sofá e a entrevista foi super simples, ele me perguntou coisas super básicas assim, e ele quis me contratar para dar aula de informática, aula de manutenção de computadores, na verdade. E ele falou também que eu ia ajudar em outras atividades como técnico dentro da escola. Até aí tudo bem. Comecei a trabalhar nessa escola então, e aí eu fui descobrir que na verdade essa escola era para pessoas que dependem dos benefícios na Inglaterra, né? Porque lá tem muita gente que recebe benefício, então o governo coloca essas pessoas para fazer cursos, para tentar melhorar as chances delas de conseguir emprego. Só que o que acontece, pessoal, é que as pessoas não eram nada interessadas, sabe? Eu até dei aula para uma turma que era de refugiados, eles tinham muita dificuldade, a barreira do idioma também era um pouco complicada, né? Eu não falava bem, eles também não. E depois eu dei aula para uma turma que era de adolescentes que tinham sido presos e estavam soltos. Então, esses eram terríveis, pessoal. Ficavam um dia inteiro, a aula inteira, só mexendo no celular, falando de droga, falando de crime, de porcariada, e não prestavam atenção nenhuma, assim. Eu pensei em desistir, tava muito ruim, sabe? Eu passei 3 meses trabalhando na verdade 4 meses trabalhando nessa escola. Quando era mais ou menos o 3º mês, eu já não estava aguentando mais. Até falei com a minha namorada na época, que não estava aguentando mais. Ela me deu uns conselhos, procura novos empregos, Ela me ajudou também a fazer o currículo, né? Tenho que agradecer muito a ela, que ela sendo também nativa de inglês, né? E ela me ajudou com isso tudo, e eu comecei a procurar vagas no LinkedIn. Até então eu usava aquele Indeed, mas então procurando no LinkedIn eu consegui encontrar em uma empresa que estava precisando de um suporte técnico, né, para atender via telefone ou e-mail, essas coisas. Uma empresa que trabalhava com Wi-Fi, especificamente para setor de alimentos, tal, né, de alimentação. E eu tentei essa vaga e consegui, sabe? Eles precisavam de alguém que falasse português também, mas também inglês, para atender o telefone nas 2 línguas. E acabou dando certo. Eu consegui essa vaga, assim, fiquei muito feliz. O salário era bem mais alto. Enquanto naquela escola de informática eu ganhava próximo do salário mínimo, meu salário era, acho que aproximadamente 9 libras por hora, dava aí uns 1.200 por mês, 1.200 libras por mês. Nessa outra empresa o salário já era bem maior, eu já ganhava cerca de 1.700 libras por mês, já ficou bem melhor, assim. Então é claro que aumenta os gastos também, né? Esqueci de citar também, nesse meio tempo, enquanto eu estava morando lá nesse apartamento dessa colega, surgiu uma possibilidade de mudar para uma das casas do dono da escola, porque tem algumas casas que ele aluga os quartos também. E o quarto era maior, eu fui morar com um brasileiro que também trabalhava nessa escola, tinha só ele mais uma menina, uma russa. Aliás, eu dei sorte em tudo, assim, né? Porque a maioria das pessoas vai trabalhar em restaurante, fica muitos meses trabalhando em restaurante, serviço pesado, mora numa casa com outras 9 ou 10 pessoas, então a vida fica muito mais difícil, assim, normalmente, né? Todos falam que eu dei muita sorte, e realmente, sabe, esse emprego dessa empresa de informática, de Wi-Fi, eu dei muita sorte, porque eu trabalhava em escritório, era no centro da cidade, uma região muito boa ali em Londres mesmo, o salário já era bom, assim, consideravelmente, né? Bom, eu não juntei dinheiro, mas eu consegui viajar bastante. Vocês viram aí, né, que eu fui para França, fui para Irlanda, para Noruega, fui para Itália, viajei ali mesmo também no próprio Reino Unido também, ia sempre em restaurante, passei bastante mesmo, eu vivi bem lá, sabe? Porque eu tava pensando, né, eu ia ficar lá direto, eu tinha aquele emprego, tinha um contrato de tempo indeterminado, eu ia ter muitas coisas boas continuando ali naquela empresa, né? Só que o que aconteceu foi essa crise de saúde mundial, né? E como essa empresa tinha os clientes principalmente do setor de alimentação, quando chegou essa crise que tudo foi fechado e eles tiveram então que demitir quase todos os funcionários, assim, eles demitiram 70% dos funcionários da empresa, entre eles eu. Como eu não tinha dinheiro guardado, não podia ficar pagando aluguel lá, nessa incerteza de se ia conseguir emprego ou não, mas com medo de que não ia conseguir, porque estava muito difícil, eu decidi voltar para o Brasil. Pessoal, foi maravilhoso, sabe? A experiência que eu tive lá foi muito boa, eu conheci Londres bem, assim, eu passei bastante por lá, viajei bastante, como eu falei, tive ótimas experiências lá, sabe, consegui fazer coisas que talvez pessoas que estão lá há alguns anos não fizeram, sabe, foi muito bom. E infelizmente eu voltei, mas infelizmente por um lado, né, que por outro lado também tem os lados positivos de estar aqui. E claro que o meu plano é realmente
voltar para a Europa, voltar para o Reino Unido e continuar de onde eu parei. Talvez até ir para um estágio a mais, já que eu estou estudando, pretendo melhorar também o inglês, que foi uma coisa que eu também melhorei muito lá. É isso, pessoal, só contando para vocês então como foi minha trajetória por lá, que sirva de inspiração para vocês, né? Porque como eu disse, eu dei sorte, mas não é impossível, sabe? Você só precisa acreditar que você consegue também e que vai ser tranquilo. Não é por você ser imigrante que vai ser tudo difícil para você, que vai ser só trabalho pesado, que vai viver mal no começo, tá? Normalmente as pessoas demoram alguns anos, aí 1 ou 2 anos para sair dos empregos pesados, sei lá. Depende também de cada um, mas é que a gente fica com isso na cabeça, que essa é a regra, que vai ser assim para todos. E não é. Fica aí minha história de exemplo para vocês, independente de vocês estarem indo para a Inglaterra ou outro país, sabe? O mundo é muito grande, pode acontecer de tudo. Coisas que vocês não imaginam podem acontecer. Vocês vão conhecer pessoas que vocês não imaginavam. E essas pessoas vão mudar suas vidas e os seus planos, na verdade, vão ficar pequenos por tanto de possibilidade que vocês vão ter com os novos contatos e com o local onde vocês estão. Bom, então é isso. Deixem seu like aqui no vídeo. Baixem o aplicativo Cidadania Italiana, que está chegando uma atualização muito boa para o aplicativo, modéstia à parte. Me sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram, só procurar lá canal Oval. E inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Até mais!